Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Desperta. Hoje eu tenho o prazer inenarrável de convidar aqui, de trazer aqui à mesa agora um amigo pessoal, o pastor Jean. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Graças a Deus. Obrigado, Deus te abençoe. Victor. Você sabe que a história de você estar aqui é a história de uma ovelhinha sua, ou seja, uma pessoa da sua igreja, que desesperadamente me catou na conversa. Ela falou assim, cara, o teu podcast é de gente relevante? Eu falei, é isso aí. Então eu tenho uma pessoa para indicar. E já foi, já ligou, já fez, já aconteceu. Isso é meio raro, né? Como é que tu se relaciona com essa turma, assim? Como é que essa audiência, esse amor que as pessoas têm por você, como é que funciona isso? Olha, Vitor, o André é um cara muito amado. É um rapaz que já está com a gente há muito tempo também. É um coração convertido de verdade. E eu acho que é por causa desse coração convertido que ele acaba me suportando e me amando. É verdade, porque, cara, foi um entusiasmo só. E aí ele me conta uma parte da tua trajetória, que é o que eu quero compartilhar com a turma aqui. Em algum momento da tua carreira de sucesso nas Forças Armadas, você abre mão, já Sim. major, para viver uma outra realidade. Ou seja, de alguma forma o teu chamado te interrompeu no meio do caminho. E você abre mão daquilo que era garantido, certo, não só de salário, não só de posição, mas imagina, a estrutura familiar teve que mudar completamente, porque você recebeu um chamado. Me conta como é que você vai parar lá e como é que isso é interrompido. Então, a história é longa. Eu não fui criado em lar cristão e também não fui criado para ser militar. Eu sou do interior de Sergipe, meu pai é serralheiro, e o meu grande sonho era ser serralheiro, mas ele tomou o cuidado de pelo menos me fazer estudar. Sim, para te dar opções, né? Se deixasse por mim, eu ia fazer o meu futuro como serralheiro. E tinha habilidade como serralheiro? Ou era só aquela admiração pelo pai? Não. A gente acaba aprendendo, né? O dia inteiro ali. Então, até hoje, eu mexo com isso aí. Se pegar, faz eu gosto de consertar coisas. Isso é legal. E acho que é uma grande vocação que eu tenho. Mas eu tenho um primo que era muito apaixonado por esse negócio e inventou de fazer o concurso. E me puxou para fazer a prova junto com ele. Eu aceitei fazer a prova e eu passei e ele não. Caramba. Entendeu? Quando eu pensei em não ir para o exército, porque não era um sonho meu, ele disse, poxa, cara, você conseguiu o que eu queria. Você vai, ano que vem eu vou. E você me ajuda lá no acesso. Só que era o último ano dele, ele era mais velho que eu. Então ele não podia tentar de novo? Ele não pôde tentar outra vez. Ele depois se tornou militar, mas pela ESA, né? Ele hoje é um primeiro-tenente de infantaria. A gente chegou a servir junto, mas eu fui na frente, fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica aqui no interior do Rio de Janeiro. Que é mais casca grossa, né? Pelo menos é mais famosa. Dentro do Exército é a escola mais nobre. E é o pico mais alto do Brasil, né? Não, temos em Roraima, né? Não sei, eu achava que era o Pico da Neblina, acho que em Roraima é mais alto. Mais alto. Por que é famoso, Agulhas Negras acho que é o terceiro mais alto. Tem um no Espírito Santo maior que ele. De qualquer forma, é uma subida, né? Uma subida. Faz frio. O Bolsonaro foi formado lá, não foi? Foi, só que ele é muito mais antigo, né? Ele é mais antigo que os generais que estão na ativa hoje. É mesmo? O Bolsonaro está com velhão, 70 e poucos anos já. Acho que ele já fez 70. Fez 70? Será? Acho que já. Aqui não deve saber aí. Vai nos ajudar. Vai consultar o Google aí. Então, aí eu entrei no Exército. Não era cristão, mas fui evangelizado por amigos cristãos. Dentro do Exército? Dentro do Exército. E no meu primeiro ano eu aceitei Jesus. Que legal. Teve uma participação de uma família minha, que na época morava em São Paulo, né? Foi uma combinação. Deus confluiu ali para que eu encontrasse a Cristo. E eu comecei a viver duas paixões. Eu me descobri dentro do Exército, me apaixonei pela carreira e também me apaixonei por Cristo, né? E por muitos anos eu disse que não havia confronto entre as duas, porque são dois sistemas disciplinados, são dois sistemas de respeito, hierarquizado. Enfim, eu não via conflito, eu conseguia trabalhar tranquilamente, à noite servir ao Senhor, final de semana servir ao Senhor. Dentro do quartel a gente sempre tocou a obra de Deus, tem núcleos evangélicos, inclusive foi por intermédio desse núcleo que eu me converti, né? Então foi tudo bem. Mas eu entrei com 16 anos no Exército. Muito novo, né? Aí aos 18 eu fui batizado com o Espírito Santo. Que legal! Numa vigília que a gente participou e nessa mesma época
Eu não lembro se foi na madrugada que eu fui batizado ou se foram em algumas semanas depois. Eu estava voltando para o quartel às 5 horas da manhã, depois de uma vigília, sentado no meio-fio esperando o ônibus, quando uma irmã passou por mim e profetizou que eu não ia até o final da carreira. E tinha essa chance de você ir até o final da carreira? Porque depois que você se forma é automático, né? Você só não pode ser condenado você não pode cometer um por crime. Mais de 2 anos. Ah, tá. Você pode até cometer um crime 2 até 2 anos. Depois disso, que loucura. Até 2 anos você ainda consegue conservar a carreira. Você não pode atentar contra a honra, né, a pudor militar, sim, nenhuma coisa desse tipo aí. Se for um cara normal, você vai até o final. E aí tem um interstício, que é o tempo mínimo de cada posto. São 8 anos. Depende do posto. Ah, sim. Né? Aí é um tempo mínimo, também tem um máximo, ninguém fica mais do que o máximo. Isso é muito engraçado. Você estava... Imagina, eu sempre penso nisso, né? Que tem umas coisas que acontecem na vida que você não consegue muito explicar assim. Ou você tem que escolher, decidir se aquilo é loucura ou se aquilo é sobrenatural, né? Eu tive com um amigo esses dias e eu falei assim, olha, você tem que decidir se esse Jesus aí que você resolveu, né, se propôs a seguir, ou ele é um lunático, porque pelo que ele disse, ou ele é o filho de Deus. Se ele for um lunático, você está perdendo seu tempo, mas se ele for filho de Deus, você precisa se adequar. E você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou assim, tanto que a carreira militar quanto a vida com Deus, ou seja, uma vida, tem muitas aspas, disciplina, né? Respeito. É disciplinar, né? Não é um oba-oba. O meu discipulador que fala isso. Não é um oba-oba, né? E eu acho tem que suas regras, né? 90% das pessoas que estão, de repente, se assumem ali evangélicas, né? Que é o nome que está batido e tal, não tem uma disciplina. Mas você fala o quê? Dentro do quartel? Ou... Não, a pessoa como religiosa. Como religiosa, ela né? não tem uma disciplina. Ela acha que... Não sei, de repente levantar a mão no culto já já faz dela. Eu tenho dela. que admitir aqui que eu, quando estava na ativa, tinha mais facilidade de manter as minhas tarefas em ordem por causa da rotina que o Exército impõe, né? Você encaixava ali, né? Hoje, servindo apenas no sacerdócio, a gente fica à disposição das pessoas e cada uma tem sua agenda. E que é uma loucura também, né? É doideira. Porque antes... Um amigo falou isso para mim, olha, se você tiver 1 hora disponível para a igreja, ela vai sugar 1 hora. Se você tiver 24 horas, ela vai sugar 24 horas. Porque olha que paralelo interessante que você falou. Antes você tinha uma relação assim de vida com Deus assim disciplinada, né? Hoje você está à disposição das pessoas. E naquele momento, às 5 horas da manhã, que foi um fatídico dia, alguém te encontrou e te mandou uma mensagem. Aí eu volto naquilo. Ou é loucura, ou Deus fala com as pessoas. Eu não entendi muito na época. Eu não tinha maturidade nem vida, né, nesse mundo profético aí, nesse mover profético, para entender aquilo. Eu lembro que ela falou assim, tadinho, tão novo. Tu estava sentado no meio-fio, ela parou o carro. Não, ela veio andando, passou por mim andando e disse assim, e não sabe que não vai terminar a carreira, porque Deus vai te dar um dom do qual ele vai ter ciúme. Que por causa desse dom, ele vai arrancar você, e ele usou uma expressão que eu sempre achei maldosa, ele, da parte de Deus. Ele falou que ia me arrancar da mão de Faraó para que eu servisse apenas a sua obra. Mas eu não vivi em função disso. Sim. Não vivi, até porque é uma vida apaixonante, né? A vida militar. Ou o cara gosta ou ele não gosta, não para não falar que odeia, né? É difícil sobreviver se você não gostar. Porque é pura disciplina. É difícil sobreviver. O cara está no lugar mais cruel que ele podia estar. Ele vai ser infeliz. E tem gente feliz lá. Sim. Que suporta aquilo pelo salário, pela condição financeira, que é mediana, mas é estável. Sim, que é o que todo mundo quer hoje em dia, de passagem. Exatamente. Então, tem cara que você vê que ele é amargurado, infeliz, mas eu não ia me prestar isso, não. Sim. Eu me apaixonei. E você gostava, né? Ainda gosto, né? Ainda coça, né? Interessante. Eu não consigo ver o pessoal da Brigada Paraquedista em especial, que é complicado. Que a cartilagem do joelho, né? Fala mais alto. Fala. Eu não cheguei a operar, não, mas eu sofro um pouquinho de joelho. Mas a maioria dos teus amigos, com certeza, né? Paraquedista, pera. Diz que é puxado, né? Nesse momento que essa senhora falou com você, o que passou na tua cabeça? Porque é uma palavra muito dura, nem sei dizer, porque eu vi que ela estava falando sobre carreira militar, né? Mas eu sempre fui muito tranquilo com relação à vontade de Deus. Se Deus... Isso eu devo ao Exército, porque se você tem uma autoridade sobre você e uma autoridade sobre aquela autoridade,
Se aquela autoridade maior falou, não importa o que aquela intermediária Perfeito. entende. Então, eu digo, Deus está no céu, né? E os generais estão aqui na terra, o Jean está aqui na terra. Se Deus determinou uma coisa para a minha vida, vai se cumprir, né? vai se cumprir. E eu não ouso desobedecer. Então, eu fiquei em paz com aquilo que ela falou, mas depois eu esqueci daquilo. Uhum. Eu vim lembrar disso de novo em 2000, eu estou falando de 92. Uhum. Você não era nascido, né? Não era nascido. É sério? Sim. 92? E eu vim, não parece, né? Parece um cara novo. Aí, tá vendo aqui? Eu quero voltar aqui no podcast. Eu fizer combinei isso lugar antes. de criança. Então, em 92, foi esse momento aí. E em 2003 foi o primeiro momento que eu cogitei a possibilidade de realmente sair do exército e servir apenas a Deus. E foi por causa de uma frustração que eu tive com o general. Foi uma frustração no exército. Ele tinha empenhado uma palavra com relação à situação que me envolvia um capitão um pouco mais antigo que eu. E quando chegou o tempo daquela palavra ser cumprida, ele declinou da palavra dele. E eu disse, mas general, eu esperei esse prazo porque o senhor prometeu. Aí ele falou assim, eu prometi? Eu falei, o senhor prometeu, e o tenente fulano aqui, que era meu subcomandante, falei, ele é testemunha. E o tenente confirmou, né? Não, sim senhor, o senhor falou, general. Falou, palavra o vento leva. Ele falou? Falou. E era uma referência para mim. Mas para estar concorrendo a esse posto, você tem que fazer prova. Para né? ficar claro para quem está ouvindo a gente, era o seguinte, eu tinha direito a uma casa. Eu era comandante de uma unidade e tinha uma casa do Exército à minha disposição. Sim. Enorme, com jardim, com quintal. E um capitão mais antigo que eu estava ocupando essa casa quando eu fui transferido. Então, pela regra, ele tinha que sair, né? No máximo em 30 dias, e eu ocuparia aquela casa. Ela era funcional do comandante daquela unidade. E aí esse cara choramingou, que ele estava com alguns problemas financeiros, me pediu um prazo maior para ficar ali. Mas a única pessoa que podia permitir esse acordo, porque eu até me dispus a permitir esse acordo, era o general. Ele foi chamado para conversa e falou que eu não tinha obrigação para atender, né? Para atender. Eu falei, não, mas eu estou com a vida toda na Ilha do Governador, eu consigo esperar até dezembro. Sim. Isso devia ser agosto ou setembro. E dei esse prazo até dezembro. E esse capitão, ele aproveitou que o pai dele era um coronel muito antigo, influente, e junto com o pai ele foi no general e garantiu que não saísse dali. Não sairia mais. Puxa. Entendeu? Então foi muito complicado. Sou pai de 3 filhos, né? Então as crianças eram muito pequenas, eu precisava daquilo. E ainda deu esse voto de tempo, né? Pro cara. E o pior é que eu entreguei o apartamento aqui. Eu fiquei naquele desespero para arrumar um outro lugar para morar, porque o com dono... 3 filhos. Exatamente. Me criou um transtorno grande. E o general disse que, já que ele não escreveu, palavras o vento leva. Um general, né? Tu nunca ia imaginar isso de uma pessoa assim, né? Hoje em dia o pessoal está vendo com mais clareza. Pois é. As coisas mudaram, né? Mas na época foi muito frustrante para mim, porque era um general paraquedista, né? A gente saltava junto, fazia marcha de 30, 40 quilômetros, tinha um cara coroa. Ou seja, bem um colega seu, né? Para não falar amigo. Amigo. Não era um cara que você conheceu no dia, né? Aí naquele momento foi a primeira vez que eu cogitei a possibilidade. Eu fiz um pacto, um voto com Deus. Eu entrei de férias, pedi férias. Eu tinha férias atrasadas, entrei com férias porque eu precisava ajeitar a cabeça, né? nesse momento. E também tentar ver a questão da mudança do endereço. Sim. E fiz um compromisso, um voto com Deus. 30 dias ali orando para saber se eu sairia do Exército. Né? Eu não tinha preocupação de me sustentar do lado de fora, porque eu era professor de matemática. Você além de física, de estar como... Você já era capitão, você já era major nessa época? Eu comecei a dar aula de matemática, física, química e informática aos 14 anos. Que isso? E eu sempre dei aula paralela, nas férias. E aí que aquilo podia... Então eu pensei, eu posso me sustentar. Você, né? Entendeu? Era web designer, né? Webmaster na época. Não sei nem como é que chama isso hoje. Não sei, aqui não sabe, aqui não está por dentro. Eu sei que eu tinha coragem de me sustentar do lado de fora, mas eu tinha que pensar nisso com calma, porque eram 3 filhos. Com clareza. E eu estava esperando a resposta de Deus. Então eu passei 30 dias buscando a Deus, e no 30º dia dessas minhas férias, eu fui pregar na Assembleia de Deus de Cordovil, no congresso de jovens ali, a igreja lotada. Quando me deram a oportunidade que eu cheguei no microfone, um irmão
magrinho, um jovem bem magro, compridão, grande, subiu ao púlpito, me agarrou no ombro assim e disse, hoje é o 30º dia de Meu Deus do céu, cara. Ele entrou nessa linha aí me arrebentou. Porque nesses 30 dias um silêncio absoluto de não, Deus. Nem assim. minha esposa sabia, Deus não falou nada comigo. Nada. Eu estava frustrado, eu fui pregar triste porque eu disse, eu vou voltar amanhã para o quartel sem saber o que eu faço. O senhor não falou comigo. E nesse dia ele disse que não era eu quem ia sair, que era ele quem ia me tirar. Que loucura isso. 10 anos depois aconteceu essa mudança, né? Então você volta no dia seguinte para lá e fica mais 10 anos ali, quietinho. Sem se manifestar. E feliz, né? Saí... Pelo menos teve uma resposta de Deus, né? Exatamente. E é uma das coisas que não dá muito para você não acreditar, né? O pessoal que tá ouvindo em casa... Não, aquela foi demais. Ele me arrebentou. Porque assim... E você não contou para ninguém, um isso detalhe é legal, dessa né? profecia, um detalhe dessa profecia. Minha esposa, filha de pastor, foi criada para não confiar nessas pessoas que vivem do evangelho. Eu lembro que meu avô dizia com toda cuidado com esses garotos vagabundos que não quer trabalhar e tal. E ela arrumou um noivo com quem casou que era trabalhador. Sim. Saía de casa 4h40 da manhã todo dia. Sim. E vinha direto para a igreja com ela. Então ela estava com a vida que tinha pedido a Deus nesse sentido. Sim. Um marido que não tinha medo de trabalhar. Como é que eu ia ser aquele cara... Ia desfazer tudo, né? Que a família sempre condenou. Meu Deus. Entendeu? Porque era um assunto que não se tocava em casa. Por mim e por ela também. E quando eu pensei nessa ideia de dizer dentro de casa que eu ia sair... Tu lembrou dessa informação? Não podia deixar de considerá-la. Aí, nesse momento, durante a profecia, eu disse assim, em pensamento, mas Deus, a minha esposa não vai aceitar. Porque vocês são um, né? E é uma conversa democrática mesmo, não é uma decisão aleatória, né? Como é que... Não se dá, né? Não sei que tipo de casa um homem pode sair. Não, e todo homem pensa isso, né? Cara, eu vou comprar esse carro, vou fazer aquilo, vou para aquele lugar, minha mulher não vai gostar ou vai gostar. A gente sempre tem essa expectativa da aprovação mútua, né? E acho que tem que ter acordo. Sim. Vocês andam juntos, né? Quem anda junto tem que andar em acordo. Sim. Senão a situação complica. Aí eu pensei, no meio da profecia, isso aconteceu, acho que foi uns 10 minutos profetizando ali. Aí eu disse a minha esposa, não vai aceitar isso. Ela odeia quem vive da obra. Meu Deus do céu. E ela não me acompanhou nesse dia. Aí Deus falou assim para mim, disse, por que me questionas acerca da tua? Enquanto eu falo contigo aqui, eu também estou falando com ela lá em tua casa. Isso é maravilhoso. A gente não leva em consideração que o Espírito Santo trabalha melhor que a gente, né? Cara, e tem que ser crente para acreditar, né? E é duro, né? Tem que encher aí o falou, peito. quando chegar em casa, verás outra mulher. Aí quando eu cheguei em casa, fui arrumar meu uniforme, separar minha mochila, acertando as coisas para o dia seguinte. Aí ele falou assim, tá mexendo nisso por quê? Você não tá de férias? Eu falei, amor, acabou. Amanhã eu me apresento. Já passou um mês? Eu falei, já. Aí ele disse, amor, interessante. Eu estava aqui em casa orando e Deus começou a falar comigo. Você bem podia sair do exército para a gente servir só a Jesus. Isso é inimaginável, né? Cara, foi... Conhecendo a mulher, né? A sua mulher sabia que aquilo não viria dela se não fosse da parte de Deus, né? Aconteceu uma conversa e bacana é Deus estar conversando com as duas pessoas ao mesmo tempo. E eu acho assim, você acha que a pessoa Porque tem uma coisa especial nisso aí. Você passou um período de 30 dias em oração. Queria que você falasse como é que foi isso. Para quem está de casa passando por um processo parecido, saber que não é então, sentado olhando para a parede. Vai cansando, né? Vai cansando, porque a gente quer a resposta no primeiro. Então, 30 dias depois, ainda mais já de noite, na hora de o dia terminado, pô, é uma frustração. E como é que foi essa busca? Foi de jejum e oração? Foi em silêncio? Então, eu tenho hoje isso quebra muito, mas eu sempre tive, graças a Deus, uma boa rotina com Deus, né? Eu fui um militar que por 23 anos não dormi no intervalo do almoço. Sim. Eu nunca gostei de dormir meio-dia. Então, o intervalo do almoço era a hora do meu devocional. Porque de madrugada não era fácil para orar, porque eu chegava em casa tarde. Exausto, eu acordava 4 horas da manhã. Sim. E na hora do intervalo do almoço ia todo mundo dormir no alojamento e eu ia para a minha reserva quietinho ali, estudar e buscar a Deus. Então,
Era a disciplina que você falou no começo, né? Exatamente. Que a maioria das pessoas não tem. Hoje quebra muito. Eu escrevi alguns livros durante a minha carreira. Os que eu comecei a escrever depois que eu saí do Exército estão todos abertos. Eu tenho dificuldade de fechar. É uma disciplina mesmo, né? Porque ajuda, né? O horário certinho, come no horário certo, vai no banheiro no horário certo. Eu acho assim, até como empresário, assim, empreendedor, eu vejo que se tem uma coisa que muda o teu estilo de vida para ser melhor produtivo, porque todo mundo tem o mesmo horário. O teu horário só vai diminuindo que você, daqui a pouco casa, tem filho, e não é só o trabalho. Aí entra outras. Se você for uma pessoa disciplinada, o teu dia passa a ter 30, 40 horas e você começa a ser mais produtivo, o teu corpo começa a ser mais produtivo. E se você agregar isso com exercício físico, você é outra pessoa. Eu preciso ajeitar isso. É outra pessoa. E aí, qual é o conselho? Porque eu percebo que eu vivo a agenda de outras pessoas, não mais a minha. Qual é o conselho que eu dou? E a Bruna até me implica comigo no bom sentido, né? Eu falei para ela que ia perder peso, passou o dia primeiro, eu comecei a correr todos os dias, basicamente no mesmo horário, do mesmo período, fazia a mesma série. Primeiro dia não surtiu efeito, enfim, para as pessoas ao meu redor, terceiro. No 30º dia, as pessoas começaram a falar assim, não, realmente tenho aqui uma conduta disciplinar, assim, e começou a influenciar as pessoas ao meu redor. Meu sogro, os meus amigos e tal. Então, assim, a disciplina é um negócio tão poderoso que muda não só você, mas gera um impacto visível às outras pessoas. A disciplina faz parte de um comportamento, assim, de uma melhor performance, assim, né? E eu não tenho... E, inclusive, a gente prega isso no Exército, né? A questão da disciplina consciente. Sim. Mas eu acabo... Talvez seja uma fraqueza do próprio pastorado, né? A vontade de atender as pessoas, de servir as pessoas. E a vocação mesmo, né? Assim, é um desejo porque elas acabam... Por exemplo, eu já fiz muito... Esse ano eu comecei diferente. Eu já fiz muito assim... Qual horário que você está disponível? Ah, pastor, eu estou disponível tal horário. Aí aquele horário está agendado. Você se encaixa na agenda, né? Encaixo na agenda dele. Aí daqui a pouco do horário, o irmão está chegando. Ih, pastor, surgiu um imprevisto, a gente pode marcar outro horário. Você já matou aquela agenda, né? Uma agenda já foi embora. Então, é claro, meu irmão, qual é o horário que você está disponível? Tal horário. Então, ele acabou sugando 2 horários meus. Sim. Esse ano mudou alguma coisa. Eu falei assim, querido, posso atender sim, mas acho que vai levar umas 3 semanas. Faz parte. E eu fiz isso aqui não é nem porque eu não tenho um horário naquele intervalo. É para ele sentir que ele não devia ter feito isso. E eu vejo isso também. Eu vejo que a relação das pessoas, né, com os pastores é uma relação muito folgada, assim, sabe? Na sua maioria. Eu vi um pastor pregando sobre isso. Ele falou assim, olha, vocês acham que eu tenho uma obrigação para com vocês. Eu faço um serviço voluntário. E dentro do voluntário, eu faço por amor. Então tá muito mal invertido, porque a pessoa faz uso dessa sensação de obrigatoriedade e faz mau uso. É isso aí. Porque a pessoa não está pagando por nada, simplesmente não nada, né? E eu acho que é uma das relações, um dos reflexos que a gente tem de uma igreja meio descoordenada nesse sentido, né? Mas acho que é culpa do próprio pastor, né? Tem que botar os pinguinhos nos is, né? Tem que botar os pinguinhos nos is. E eu tô sentindo isso porque eu tenho estado muito cansado porque eu não consigo cumprir a agenda de toda uma igreja. Você tem que ser a sua agenda. Sim. Claro que existem situações que você não pode fugir. Mas se dá para organizar, eu acho que é o mínimo que o cara tem que fazer. E eu acho que faz total sentido. Então, quando chegou em 2013, veio eu estava pastoreando já, porque até 2010 eu era apenas um pastor itinerante. Eu preguei aí em alguns continentes, não saía muito por causa do quartel, né? Tinha que aproveitar período de férias para viajar, o que significa que eu não tirava as férias. Nas férias eu estava na obra. Mas em 2013 estava insuportável, porque eu era um pregador itinerante, com agenda muito pesada ainda. Eu era subcomandante do CPOR, Sim. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, aqui na Avenida Brasil. E o subcomandante é o cara que tem é o mais presente no quartel, porque o comandante tem uma agenda muito diplomática, ele tem que ir em outros quartéis, ele cumpre uma agenda social. Ficava rodando de todos os lados, né? Então, a mochila fica nas costas do subcomandante ali. Sim. Ele é o cara, palpa toda a obra ali. Eu dispensava qualquer um, menos a mim. Então, quando você lidera, não tem jeito, né? As pessoas acham que liderar é você, né, botar alguém a cargo, ou enfim, mandar em alguém. É o contrário. Lidera...
Não se lidera senão pelo exemplo, né? Isso Você aí. tem que ser o cara que puxa essa carroça, direciona aí, faz mais força, não tem jeito. E assim, eu comecei a pôr isso em oração de verdade, né? E pedi a minha saída do exército quando eu rodei com o carro pela terceira vez, dormindo, Cansado, né? dirigindo. E nesse dia eu estava com a família, nas outras vezes eu estava sozinho. Meu Deus, aí que vem o impacto real, né? Aí eu falei, parou. Foi aqui no Brasil. Eu literalmente dei um 360 no Brasil. Mas Quando bateu ou não? Não. Graças a Deus. Eu abri os olhos na frente daquela mureta que divide as duas pistas e puxei o carro com tanta violência que ele rodou na pista. No susto, né? Foi. Aí a família apavorada, todo mundo assustado. Tava todo mundo dormindo, era de madrugada. Inclusive o motorista. Inclusive o motorista. Meu Deus É que nem um amigo meu, você fala assim, cara, desculpa aí, eu dormi. Eu falei, eu dormi também. Dirigindo, né? Que isso, rapaz, tu dormiu? É o que não pode se distrair Aí eu percebi, nunca, falei, né? Deus, não dá. Aí eu comecei a colocar isso diante de Deus, né? Eu vi que foi ele que entendeu. Ele sabia que esse momento ia chegar, porque eu falei, ou eu largo uma coisa ou outra. Eu não consigo mais conduzir as duas, porque a minha presença no ministério ficou muito importante como pastor de uma igreja. Uhum. E a minha presença como subcomandante de um quartel também se tornou muito importante. Tinha que botar numa balança aí, né? Porque não tava dando mais. Aí eu falei, eu paro uma coisa ou outra. Tu acha que nas igrejas tem essa relação de o cara quando lidera, né? Ele, enfim, o desejo de acertar é tão grande que ele acaba tomando, né, conta de todas as áreas possíveis. Sim, eu tenho que tomar esse cuidado. Porque você não pode se delegar e confiar, né, imediatamente. Né? Você tem que avaliar se isso vai funcionar, né? E liderar uma igreja é coisa de doido. Assim. Quem não faz, não entende como é. Acha que é uma coisa que funciona meio que sozinho, assim. Não é verdade, Não, né? o desafio é maior. Acho que era Churchill que dizia assim que liderar homens livres é a coisa mais fácil que existe, basta você apontar o caminho do dever. E quantos homens livres estão dispostos a atender o dever? Pois é. Aqui perto, no Jardim de Oração, eu estava orando com a igreja e a gente sempre começava assim, a gente espalhava o povo e cada um tinha o seu momento sozinho com Deus. Depois de um certo tempo nós nos juntávamos e orávamos pelos propósitos da igreja, né? Então, nesse momento em que eu estava sozinho, eu fiquei em pé e comecei a orar, esqueci que alguém podia estar me ouvindo. E estou orando como um bom assembleano, aos berros ali, né? Baixinho, né? Aí, naquela oração, Vitor, eu percebi que eu estava dentro de uma xícara de porcelana, muito bonita, lindíssima. Assim, eu estava no interior dela. Era uma sensação ou era uma visão? Não, assim? eu sabia que era uma visão espiritual, porque era impossível estar no meio das árvores e, de repente, estar numa xícara, né? Sim. Eu estava dentro da xícara. E achei aquilo lindo, porque ela era muito bonita. A porcelana dela era muito bonita, mas eu notei uma rachadura na porcelana. E eu falei, poxa vida. E eu entendi que Deus já estava falando alguma coisa comigo e estava ali, naquela rachadura. Mas aí eu olhei para as minhas mãos e eu vi uma pasta amarela e uma franela. E eu discerni, tá, é para consertar aquilo ali. E usei aquela pasta, esfreguei e aquela rachadura simplesmente sumiu, ficou perfeita a porcelana. E aquilo me gerou muita alegria. Mas eu olhei de novo e vi outra. Aí, não tinha visto isso aqui, mas eu já sei como é que resolve. Esfreguei e a porcelana ficou perfeita. Quando eu abaixei os braços, eu notei um outro lugar com duas rachaduras. Eu falei, misericórdia, meu Deus, essa porcelana estava toda rachada. Aí fui de novo nela. E aí foi quando eu saquei que eu consertava uma rachadura, abriam outras. E eu, naquele desespero, para tentar ser rápido o suficiente para parar de rachar. Eu sei que não parou. Caramba. Aí, quando os braços começaram a doer, eu disse, Deus, o que está acontecendo? Essa xícara não para de rachar. Naquele momento, a palavra de Deus, a voz do Senhor veio ao coração e disse assim, isso aí é a minha igreja e esse é o seu trabalho para sempre. Caramba. Então, isso foi muito brabo. É por isso que
pastor não tem folga. E acho que assim, o que as pessoas não entendem assim, é que o chamado pastoral é um chamado praticamente, não é suicida, né? Mas é uma oferta mesmo de consumo, né? Porque o pastor não é o cara que vai, sei lá, que vai descansar depois de produzir. Eu vou falar o nome de uma figura bem conhecida no Brasil que começou a me balançar muito. General Heleno. Uhum. Né? Na época da Isaó, ele estava nativo ainda. Isaó é a escola de aperfeiçoamento de oficiais. Todo oficial tem que passar pela Isaó. Então, quando eu estava fazendo a Isaó, o general Heleno, ele deu algumas palestras ali. Uhum. Ele é um dos caras mais respeitados do Exército. Casca grossa demais, né? O pessoal fala. Ele é muito respeitado pela capacidade dele, pela inteligência. Uhum. Né? Tricoroado, né? 01 Diamante, de Exaó, de SM. É mesmo? Não é normal, né? Não. E com uma personalidade forte, né? Até que não é tão raro. Geralmente o 01 Diamant, ele é o cara que mais tem chance de ser o 01 nas outras escolas. Faz total sentido. Então, não é tão raro não. Mas não é todo 01 Diamant que consegue, né? Sim. E o general Heleno, ele trouxe uma definição muito interessante. O oficialato, né? Então, falando do Exército, é o sacerdócio. Ele é como um pastor. Ele é como um padre. A vida dele é inteiramente devotada à sua missão. E aquilo me botou em pânico, porque eu sempre disse que as duas não se conflitavam. E de repente, um dos caras mais importantes do Exército diz que você não vai conseguir ser sacerdote. A Bíblia diz que só há um sacerdócio, né? Sim. Como é que você vai cumprir em duas áreas uma função? Ou você devota a tua vida para a Força Armada, literalmente, tua vida inteira, ou você... E aí, outra coisa que aconteceu na época que eu saí foi que eu percebi que eu não estava sendo um bom pastor e não estava conseguindo ser um bom militar. Não dá para fazer os dois de aí fato. Ainda, porque é isso, pastor? A gente gosta do senhor, tá tudo bem, a igreja está crescendo. Cara, eu sei que não está como poderia estar. Sim. Entendeu? Então, isso me deixava em crise, eu precisava tomar uma decisão. E pedi, essa foi outra coisa interessante, né? Eu pedi a passagem para a reserva e quando eu descobri quem era o coronel que recebia essa documentação, o ajudante de ordem do comandante do Exército, eu entrei em contato com ele para saber como é que estava o andamento do meu pedido e ele disse assim, Peixão, se o general souber que tu ligou para cá, vai dar ruim, porque ele disse que não vai liberar ninguém. Para a reserva? Vou liberar ninguém e tal. E ele não quer nem ouvir falar nesse negócio. Era o general Enzo na época. Aí eu, não, tudo bem, coronel, só queria saber se... Não, você vai receber a sua resposta, cara, mas vou te falar. É não. Mas isso não é um direito que você tem lá? É mais ou menos, porque o fato de você fazer as escolas são gratuitas, você tem uma regra para cumprir, né? Tá. Aí quando eu cheguei aqui na igreja, na freguesia na época, uma irmã chamada Margarida, ela já passou para o Senhor. Eu passei por ela e disse, meu pastor, eu tive um sonho com o senhor. Aí ela descreveu o aspecto físico do general Enzo. Falou que eu estava no quartel. Ela descreveu toda a atitude militar que a gente toma para chegar numa autoridade. Continência. Que loucura! Meia volta vou ver. Como é que, né? E ela disse que essa autoridade batia na mesa muito furiosa, dizendo que não ia liberar. Tinha um papel seu na mesa dele, ele batia, disse que não ia liberar. Aí o senhor saiu, o senhor chegou na porta, o senhor fez assim, fez assado, ela demonstrou como é que o militar entra e sai. Quando eu cheguei do lado de fora, ela disse que eu comecei a chorar triste, porque aquilo era muito importante para mim. Aí disse que o general gritou, volta aqui e leva seu documento. Aí o senhor entrou, fez aquele procedimento de novo para entrar na sala, porque para entrar na sala de um superior tem um procedimento, a continência, permissão, ele libera, você entra. Aí eu peguei o documento, todo o procedimento para sair também. Toda aquela ordem unida, né? E quando eu cheguei do lado de fora, ela disse que eu fui olhar o documento, estava escrito sim. Que doideira! Aí eu fiquei naquela esperança, vai dar certo. Inclusive, o meu comandante aqui do CPOR na época, ele chegou para mim e falou, tá sabendo que você não vai sair, né? Aí eu falei, Deus falou que eu vou. Que loucura!
Aí ele, que isso, cara, já fui em Brasília, os caras falaram que não vão sair, o general tá até aborrecido. Eu falei assim, eu tô dizendo ao senhor que Deus falou que eu vou. Pense em alguém para ser seu subcomandante. Não, você que vai ficar do meu lado aqui. Eu falei assim, coronel, eu já falei ao senhor que eu vou embora. Deus falou comigo que eu vou embora, o senhor está perdendo o seu tempo. O senhor podia trazer alguém aí, reforçar seu time, e ele não quis acreditar, né? Mas o que aconteceu? Eu recebi a resposta daquele DX, né, que é um documento interno do Exército, com o general dizendo que era indeferido. Ele não aceitou. Uhum. E aí eu fiquei confuso. Falei, caramba, a irmã Margarida teve uma visão, disse que o documento estava escrito Falou exatamente como é que foi. Descreveu todo. Ela não podia saber como é que um oficial chega na sala de um general. Entra e sai. Isso é uma coisa muito interna. Aí eu falei com a esposa, olha, então eu vou embora na carreira. Já entendi que eu preciso fazer ECM, Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, e correr atrás do meu generalato. Porque eu era o 15º da minha turma, então tinha chance de ser um general. Uhum. Ela falou, amor, é isso mesmo, vamos embora. Se Deus quisesse tirar, o general tinha assinado sim. Mas eu fiquei muito incomodado por causa da palavra daquela irmã. Foi uma revelação muito forte. Ficou uma pulga atrás da orelha depois. Aí me matriculei num curso para fazer a prova da ECM, porque é um vestibular interno. E as aulas iam começar em março, em fevereiro eu entrei de férias. E quando eu estava em férias pregando em Blumenau, férias pregando... nunca tem férias, né? O chefe da seção de pessoal ligou para mim e disse, cara, tenho notícia para te dar. Tu tá na reserva. Tu vestiu o pijama. Aí eu achei que era trote, né? Tem isso? Aí eu falei assim, cara, eu recebi o documento já, pô. Você tá atrasado. O general já me entregou a resposta do meu DX e ele indeferiu. Ele falou, eu sei, cara, fui eu que te entreguei essa resposta. Aí ele falou assim, mas entra agora aí e leia o Diário Oficial da União. Publicado, ele fala... Diário Oficial é assinado, é do presidente, né? Que loucura. O general assina, mas assina por delegação. Então, a resposta pessoal que ele me deu foi não. Do general para o major foi não. Mas a resposta que ele mandou publicar no Diário Oficial foi sim. Não tem explicação, né? A palavra da irmã Margarida estava cumprida. Irmã Margarida, vamos trazer você aqui. Não dá, não. Não dá mais, né? Só num culto de... Cara, que coisa louca, né? Porque eu conheço muita gente... Por isso que eu não me frustrei muito, porque eu já passei assim... não foi bom ver os meus amigos sendo promovido tenente, coronel. Era um dos mais antigos da turma. Uhum. E hoje eu acho que eu sou o mais moderno da turma. Sim. E é complicado também, você sobe na carreira assim, você abre mão de muita coisa, né? Pra qualquer coisa na vida, assim, você pode legal olhar um cara como Adido no exterior. Sim. Entendeu? Cadê fulano? Fulano tá na Alemanha, fulano tá no... Então é hora da carreira presentear o oficial. Entendeu? E é muito legal isso, né? Aí, nesse momento, por exemplo, quando eu fui para a reserva, eu tinha 2 soldados à minha disposição. Uhum. Entendeu? Dentro da sala ali. Então, tem gente que tem taifeiro e tudo, não tem essa história? Não, assim, hoje não. Na Marinha parece que tem, né? Tem um cara específico ali para o comandante, mas no Exército não tem, não. Uma coisa que eu notei nas tuas histórias, assim, foi que tu sempre teve essas experiências sobrenaturais, assim, né? Porque a maioria das pessoas não tem isso. Você acha eu acho que é uma decisão. A pessoa não repara ou a pessoa não tem mesmo experiências sobrenaturais? Eu não sei lhe dizer. Eu acho que, no meu caso, eu acho que só saía assim, cara. Naquela época da tristeza, tudo bem. A decepção com o general, mas eu não precisava ser igual a ele. Uhum. Mas depois, poxa, subcomandante, entendeu? Uma vida ficando um pouco mais fácil dentro do trabalho, uma viatura só para mim, um alojamento só meu, eu não dividia mais com ninguém. Vai gerando em você um certo, cada vez não só um conforto, mas também um prestígio, né? E também assim a autoridade para fazer a diferença dentro daquele grupo, né? E para abrir mão disso é complicado, né? E é engraçado a tua história que tu não recebeu esse chamado, sei lá, num dia e abriu no outro, né? Demorou um tempão para que você se mantivesse naquela palavra, viesse cultivando isso. Eu considerei ela assim de forma intensa naquele período. Aham. Porque, tipo, agora... Mas também nunca abandonou essa palavra, nunca duvidou, né? Não, porque Deus usou o irmão para segurar minha onda. Sim. E eu acho que eu ia voltar pro quartel no dia seguinte muito magoado ainda. Naturalmente também, né? Então, naquele momento, eu falei, cara, eu vou descansar.
E como é que é, assim, depois desse período de readaptação, assim, na reserva, você encarar uma igreja e colocar o teu serviço, assim, 24 horas por dia na igreja e tem família? A gente estava falando mais cedo, né? O Aquino deu um curso aqui de 2 minutos que você tem que separar as coisas, assim, né? Tem. Mas não é assim que a igreja vê os pastores, né? E num cenário em que, pô, tem muito pastor pisando na bola, né? Então, coisas que me ofendiam muito. O meu pastor não trabalha mais. Cara, trabalha tudo aquilo que você faz, todo esforço que você faz que agrega valor. Sim, claro. É igual Como é que a pessoa diz que um pastor não trabalha? Não, é igual a pessoa falar assim, ela é dona de casa, no sentido assim, de assim, ela só fica em Não casa. trabalha. Cara, fica em casa pra tu ver. Mantém uma casa pra você ver. Ou mantém uma casa pra um filho, pra você ver se o trabalho, né, 30 vezes mais difícil do Uma que vez você pensa. um evangelista que me ajudava, caminhava comigo aqui na freguesia, né? Foi a primeira igreja que eu pastoreei. Eu disse para ele, aconteceu uma situação difícil na igreja ali, ele me pegou chorando no gabinete, aí tentou consolar, eu falei, Serginho, se essa igreja tivesse noção do que eu abri mão por causa dela, cara. Sim. Ia ter um pouquinho mais de respeito. Mas eu nunca levei para o altar esse desconforto. Ele me flagrou chorando ali. Ainda tem essa coisa da liderança. É muito complicado, assim, você... E eu quero te perguntar como é que tu vê esse cenário da igreja brasileira tão dividido, assim, né? Entre pastores que são, de fato, chama de joio, para não pegar pesado, e, de fato, os outros pastores são trigo, né? Que, de fato, dão frutos, assim. É uma perspectiva onde você semeia, você se doa aqui, né? Para colher na eternidade, né? Uhum. Não é uma coisa do... Porque o que eu vejo? Os pastores, assim... Você fala dos trigos, né? Os trigos entendem que tem um galardão na eternidade. E não é coisa de maluco isso? O joio que é a recompensa agora. Eu vou viver aqui agora e eu sei que eu não vou colher nada, não vou receber nada de nenhum grande louvor, mérito, e isso me basta. Saber de que eu estou fazendo a coisa certa me basta. Isso não é coisa de maluco. Mas aí está a diferença, né? Tem momentos em que Paulo é questionado sobre pessoas que pregavam por torpe ganância. Aham. Né? E Paulo ele respondeu igual a Cristo respondeu naquela experiência em que os discípulos pegaram um grupo de pessoas que expulsavam demônios, sim, mas não era dos seguidores. Uhum. Então, tipo assim, veja um cara que claramente não é um cristão, não é um seguidor. Uhum. Se não é um seguidor de Jesus, não era um cristão. Mas estava vivendo como se fosse. Sim. Em nome de Jesus, e estava expulsando demônio. E os discípulos detectaram esses caras. E chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, encontramos ali um grupo de homens que expulsa demônio em teu nome, mas eles não estão entre os que te seguem. Nós os repreendemos e os calamos. Aí Jesus falou assim, cara, não era para ter feito isso. Quem não é por mim, quem não é contra mim é por mim. Sim. E fez com que os discípulos liberassem os caras para voltarem a trabalhar, sim, mesmo sem serem cristãos verdadeiros. E é verdade isso. Isso é constrangedor. E Paulo disse que aqueles que pregam por vaidade, por torpe ganância, né, ou por sinceridade, para Deus isso não faz diferença. Ele quer que a obra seja feita, uhum, ainda que por intermédio dessas figurinhas. Sim. A diferença entre o verdadeiro pastor e um falso pastor, um cara que está fazendo a obra porque entende que foi chamado por Deus, e um outro porque está vendo as oportunidades e os privilégios que pode usufruir daquele serviço, a diferença é que esse cara quer o galardão de agora. E o outro quer tá olhando para a eternidade, né? Porque tu escuta umas coisas que... E o Senhor falou, já ganhou seu galardão. Na terra aqui já ficou... Já ganhou, tá porque pago. E eu recebo assim, as pessoas que ao meu redor, assim, que não professam a mesma fé protestantil, elas sempre me perguntam isso. Fulano de tal roubou, o cara saiu com tanto de dinheiro, o cara casou 5 vezes com a mulher dos outros, não sei o que e tal. E eu falo assim, eu posso chegar também e botar um estetoscópio no pescoço e falar que eu sou médico, pô. Sim, isso aí. E outra coisa, não é só na igreja que tem, né, um farsante. O problema é que, e eu queria te perguntar como é que você vê esse cenário da igreja brasileira, assim. O problema é que eu fico com uma pulga atrás da orelha em relação, assim... A gente estava comentando mais cedo desse playboy gospel, sei lá como é que é o nome da parada. E esse cara falava palavrão, assim, no púlpito. Você fala, isso aqui, fala palavrão. E a igreja estava lotada do cara. E aí as pessoas seguiam também, né? A igreja lotada. Na minha cabeça eu não consigo entender que uma pessoa que
se propõe deseja assistir aquilo, porque a pessoa vai lá uma vez, isso não é para mim, vou embora, é um grupo de pessoas na igreja, mas a pessoa que volta ali, ela também, o coração dela também não tá procurando a Deus, sabe? Ela tá procurando uma barganha. É a pessoa que, eu perdi um apartamento pra igreja tal. Pô, mas você foi lá com que intuito? O cara falou assim, dá o teu apartamento, você vai ver a Deus, ou ele falou, dá o teu apartamento, você vai ganhar 10 apartamentos, é por isso que você deu. Então, assim, eu acho que existe e essa é a minha pergunta pra você, eu acho que existe uma deficiência muito grande, não só por parte dos pastores, mas por parte do nosso mau caratismo mesmo. Você já ouviu a expressão que a tropa é o espelho do guia, né? Já. Você vai no espelho procurando o quê? Não é a verdade, né? A sua imagem, né? Exatamente. Então, quem vai atrás de um líder desse, quer alguém parecido com ele. Também acho. Eu acho que são farinha do mesmo saco. Mas, assim, a pergunta que você fez no início foi com relação a como é que eu vejo essa questão desses pastores, né? Sim. Bom, à luz da Bíblia, eu vejo que eles estão buscando um galardão de agora e Deus já está pagando para eles. Né? Pois é. Mas eu já fui muito radical, já fui um Anderson Silva da vida ali, né? Com relação a essas pessoas. E eu lembro que uma vez um grupo de pastores passou a me chamar de chicote do mundo, né? Chicote do mundo? Então, em outra época, onde o YouTube não reinava, eu tinha um coração muito focado nesse negócio, do zelo do altar. Sim. Né? Um evangelista xiita ali. Uhum. E é interessante que hoje eu percebo que o próprio diabo se aproveita desse zelo que alguns de nós têm para tentar calar essas pessoas. Tu acaba virando meio controlador. Lembra assim, né? daquele episódio que João falou assim para Jesus, João e André, João e Tiago, irmão dele, queres que oremos a Deus para descer fogo do céu? Então, é um zelo, cara. É um cara sincero na obra. Que a intenção é boa, a performance é ruim. Exatamente. Então, isso eu demorei a entender esse negócio, de que Deus não está incomodado. Deus não está incomodado. Ele tem a paga para cada um. Tipo assim, é muito difícil realmente você ver, e eu acho isso interessante que você falou, porque é verdade, né? Se você olhar para a soberania de Deus, ele não perdeu a mão, né? Não, é por isso que hoje eu não me presto mais a cumprir esse papel. Uhum. A gente conversou isso na semana passada, né? De expor, de tentar fazer a minha justiça contra essas pessoas. Sim. Eu deixo todo mundo na mão de Deus. Porque você vê assim, um monte de pastores, os caras... Eu nem vou dar nome não, mas os caras, tipo assim... O cara vive da obra, assim. Aí o cara tem 2 Porsches, um tênis de 30 mil reais e tal. Não é condizente, né? E aí o que você vê? Ao invés de você ver um repúdio da parte das pessoas que estão procurando lá, você vê as pessoas se vestindo igual, pô. Falando igual, se vestindo igual. Então assim, é uma coisa que me traz um pouco de espanto, assim, né? Mas, de fato, Deus, ele tem né, tanto o galardão quanto o juízo para cada um de nós. Né? Para o nosso comportamento, fala muito a respeito de quem somos. Assim. A gente externaliza muito o que está aqui dentro. Eu decidi confiar nele, Vitor. Para mim e para os outros. A gente está falando dos grandes pastores aqui, os grandes homens de Deus assim, da nação, né? A gente falou do Vuri Baumcham, falou do Paul Washer e tal. Aí se você olha, e eu faço comparativo um pouco com a tua história, se você olha a trajetória desses caras, esses caras confiaram de que Deus ia fazer um movimento na vida deles, mesmo não, sabe, recebendo, né, bonificações diárias, assim, né? Cara, a palavra foi dada e ela vai se cumprir. Sim. O que você vai fazer nesse meio tempo? E aí a história é que meu pai repete muito isso, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma e tal. É que, cara, que Deus vai cumprir uma proposta no teu coração. E a minha pergunta é, por que tu acha que a igreja tá tão bagunçada, assim, nesse sentido de que não confia, não espera, é ansiosa, é agitada, enfia os pés pelas mãos, o cara não lê Bíblia, a gente tá falando de... É uma bagunça, não existe um relacionamento com Deus, existe um relacionamento com uma expectativa de que a coisa vai melhorar. Alguns homens de Deus não são mais quem eles eram. Primeiro porque entraram na vibe da comparação. Eles estavam recebendo um retorno, estavam vivendo de uma forma
e vira o cara ali todo torto, né? Como Asaf disse no Salmo 73. Quase que os meus pés resvalaram quando eu parei para olhar o caminho do ímpio. Ah, sim. Entendeu? Aí ele falou assim, eles não tinham aperto em nenhum momento da vida. E na hora da morte ainda eram honrados. Pois é, o amigo de Jó fala isso no capítulo 20. Então ele disse que nesse momento aí, ele falou assim, cara, está sendo inútil lavar as minhas mãos na inocência. Purificar o meu coração está sendo inútil. Asaf quase desvia, quase perde o seu foco, porque ele entrou na comparação. Então, assim, precisamos fugir disso. Porque eu tenho apenas que cumprir o meu chamado. Sim. E cada um se vire com o seu. E o número de bons pastores que estão em depressão por coisas como assim é enorme. Às vezes é por causa disso. É. O cara não aguenta ver o... E é um bom pastor, é um homem de Deus. É. E aí tu vê o camarada que está fazendo... Eu tenho uma experiência, assim, pessoal, nesse sentido. Eu fui itinerante há alguns anos. Né? Talvez aí uns 15, 16 anos na itinerância. E dentro do mundo da Assembleia de Deus, eu fui um cara razoavelmente bem conhecido. Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, né? E até certo momento do meu ministério, eu não colocava condição nenhuma para a igreja nenhuma. E um dia um colega perguntou à minha esposa, quanto é que o Jean cobra para pregar? Ela disse, o Jean não cobra. Como assim não cobra? Mas ele não estabelece um valor e tal? Ela disse, não. Mas as igrejas costumam dar quanto para ele? Cada igreja dá o que quer. Mas em média quanto? Cara indiscreto. E a minha esposa constrangida e falou, não sei. E ele nos acompanhou uma vez num compromisso e ele perguntou para minha esposa quanto é que eu tinha ganho naquela igreja. E ela, tadinha, constrangida, falou. Na época foi R$150 que eu tinha ganho de oferta. Aí lá, é por isso que ele tem agenda cheia. Não vale nada. Então, assim, uma coisa que Satanás está levantando para ver se arranca você daquilo. Sim. E eu não estou dizendo que o cara não pode cobrar. Cada um sabe como tem que conduzir seu ministério, né? E cada um vai responder por isso individualmente, né? Mas nessa época aconteceu que eu fui pregar numa igreja e o cara disse que deu 3.000 para fulano, 1.800 para não sei quem, deu 1.300 para a cantora tal, e por isso ele ficou sem condições de me ajudar. Na época eu morava em Niterói e fui pregar na Baixada. A gasolina foi de graça, o pneu foi de graça. Aí ele falou assim, cara, eu consegui só isso aqui para você. Aí eu falei, irmão, não se preocupa, fica em paz. Aí ele botou uma oferta no meu bolso e o terno desceu. Tinha R$12,60 de moeda. Caramba. Aí eu fiquei triste, cara. É zero honra, né? Antes ele tivesse... Zero Antes tivesse dado nada. Nada. Mas eu tinha um pacto com Deus. Não importa o que me derem, eu não vou fazer como alguns dizem, não, isso aqui é esmola, eu não quero. Já vi gente fazer isso. Né? E levei para casa, me deu uma crise de riso quando eu entrei no carro, mas depois eu fiquei ofendido. Sim. Fiquei ofendido. E era tanta pressão em volta que um dia eu chamei uma cunhada minha e disse a ela assim, cara, quer trabalhar para mim? E botei ela como a minha secretária. Eu não tinha, era eu que atendia o telefone, botei ela como secretária e falei para ela cobrar. E eu fiquei nesse negócio uns 2 anos. E eu ganhei o respeito de todo mundo. Sim. O valor que ela dizia, a igreja fechava. Só que aquilo me agredia, me feria. Eu sabia que eu não podia caminhar naquilo. E aí, no finalzinho de 2014, eu dobrei o joelho ali naquele culto da virada do ano e falei, Deus, eu não vou fazer mais isso. Sim. E eu já estava fora do exército. Entendeu? Cara, e eu acho que a relação divina ela é muito assim, na minha opinião, né? O que é dentro de você que acontece a briga, né? A briga lá dentro. O Espírito Santo está aqui te sinalizando. E a tua cabeça matemática, né? O teu corpo matemático. Você fica assim, cara, todo mundo cobra, porque eu vou ser o único que não cobra. Por isso que o cristão ele peca, mas ele não peca em paz. Ele tropeça, mas em paz ele não fica. Diferente do cara que faz o mal, assim, o cara que perverte as coisas e tal. A gente estava assistindo uma série lá, e aí o cara, pedófilo lá, ele falou assim, cara, é assim que eu pego as minhas vítimas. Ele falando com a naturalidade, como se fosse assim... Não dói, né? É assim que você vai subir essa escada.
Então eu acho assim, o cara que tem... Eu respondo essa pergunta que todo mundo me faz. Como eu sei que eu tenho um relacionamento com Deus? Cara, o teu comportamento, assim, você fica em paz quando você faz uma coisa errada? Não faz. Porque tem uma biografia do Hitler que ele fala assim, que ele dormia em paz. Ele deitava a cabeça no travesseiro dele em paz. Deus do céu, imagina. Então, por exemplo, o cenário da igreja brasileira é descredibilizada porque o número de pastores que vivem uma vida de rei, que vivem uma vida de playboy, é tão grande que o impacto é minúsculo. E o pior é que eles chamam a atenção, né? Chamo. Porque tem muita gente aí que você não conhece e nem parece que é pastor, aos olhos da sociedade. Porque o pastor é o cara que pastoreia. Mas eles estão cumprindo um papel extraordinário, importantíssimo, né? Mas ninguém considera eles, não põe na conta para ver como é que tá a balança evangélica. E aí você tem de um lado o cara que... Imagina, é muito engraçado isso, né? O cara que... Tem uma outra também, uma mulher também que ela faz live e ela fala assim, eu vou lembrar o nome dela, que essa eu vou falar. Ela faz live e ela fala assim, ó, se você quer... Igual aqui você falou isso, né? Se você quer ver Deus na sua vida, oferta na minha. Ué, e ela levanta uma grana, eu vou lembrar o nome dela, cara. Ela é uma lourona, assim, ela levanta uma grana. E aí teve um dia, cara, que alguém denunciou ela no Ministério Público, provavelmente o Anderson lá, porque ela tava com fazendo uma live com um conjuntinho da Gucci de 20, 30 mil, assim, sabe? E ela tava construindo uma igreja... Eu conheço uma história real de um cara que era um grande vendedor. O cara tinha uma lábia tremenda. Pois é, cara. Tu pode ser... Vendia carro, né? Olha que coisa interessante, um evangelista, um homem de Deus, estava sempre falando de Jesus para ele. Ele gostava de ouvir, mas nunca tomava uma decisão. E o cara, caramba, com esse dom que você tem, você vai ser um pastor e tal. E na época, a agência onde ele trabalhava teve algumas dificuldades, os sócios brigaram e tal, e ele ficou desempregado, né? Sim. Aí ele chamou o cara e falou assim, pô, aquele negócio que tu falou é verdade? Eu tenho um jeito para ser pastor? Tem. Meu Deus do céu. O cara pegou a internet, decorou as pregações assim dos caras mais top que tinham, né? E falou pro cara, me arruma uma igreja para pregar. E aquele cara... E ele replicava? Ele, ipsilitre. Meu Deus. Não teve esse cara também até agora a língua estranha dos pregadores ele copiava. Cara, é muito façante. E não demorou muito pro cara acender. Mas eu tenho um defeito gigantesco que é o seguinte, eu coloco na conta, apesar de sentir, né, aquela briga interna que a gente estava falando, apesar de sentir que não deveria, eu coloco na conta da ovelha, ou seja, do cara que está assistindo isso, a responsabilidade de avaliar se aquilo está certo ou está errado. Porque, assim, eu sempre falo isso no evangelismo, né? Quando você morrer, tu não vai ter a desculpa de falar que foi enganado. Porque a Bíblia estava na tua mão ali. Estava à disposição. Estava à disposição. E não era para você ler, era para você ruminar aquilo ali. Tá escrito. Essa instrução existe. E você, não pode chegar diante dele e falar, eu não sabia, eu sou um pobre coitado, sou vítima da sociedade. Não pode. Mas é bom que a gente paute aqui, Vitor, que existem... Vai ser meio estranho aí, né? Existem duas Bíblias, duas regras na Bíblia. Aquela que é para as ovelhas e aquela que é para a liderança. O pastorado tem uma mochila pesada, né? Existe uma regra para a ovelha, existe outra para a liderança. Verdade. Então, Deus sabe, de fato, que ninguém pode ser inocentado alegando ignorância, é como a lei de qualquer nação. Sim. Mas ele sabe que a liderança manipula, né? Basta olhar Israel. O rei era bom, o povo se voltava para Deus. Sim. Né? Como é que é o mesmo povo que com Ezequias serviu a Deus, quando Manassés entra em cena... Muda completamente. O mesmo povo. Poxa, um povo que aprendeu a servir a Deus. E aí a gente tem que ir lá no Sinai e lembrar que foi uma decisão do povo ser representado. Sim. Essa ideia do véu rasgado não começou na ressurreição. Aliás, na morte de Cristo. Essa ideia do véu rasgado começou no Sinai, quando Deus se revelou para toda a nação de Israel de uma vez só. Sim. Mais de 3 milhões de testemunhas ouviram e viram a manifestação de Deus no monte. Era para Israel começar com todo o povo no mesmo nível de Moisés. Deus não queria um mediador. Só que o povo disse, não, a gente não quer que seja desse jeito. Você fala com Deus, depois vem aqui e fala com a gente. Que loucura, né? E hoje é assim. Eu já reclamei muito e ainda prego muito sobre isso. Por quê? Porque algumas pessoas, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, elas tratam o pastor como tratava o pai de santo.
ela traz lá a causa dela para o pastor e quer que o pastor, com dê a solução. Uma unção especial, entendeu? Soluciona uma situação dela. Que é muito mais fácil, né? É muito mais fácil você resolver os meus Pastor, problemas. eu queria assim. que o senhor orasse. Entendeu? Não é uma pessoa que diz assim, eu estou orando e queria a sua ajuda em oração. Sim. É uma pessoa que diz assim, olha, eu não quero orar, eu quero que o senhor resolva isso para mim. Tá aqui. Ora aqui por mim. Entendeu? É como alguém que pega lá e compra um bode, compra algumas galinhas, compra uma pipoca e leva lá para o cara preparar e resolver o negócio para ela. Sim. É o mesmo princípio. Ela não se responsabiliza, ela não se compromete, ela não dá solução, nem procura saber como se resolve, porque tem um cara que, vamos dizer assim, está ganhando para isso. Sim, sim. E é muito engraçado isso, porque eu queria entrar num assunto agora para a gente caminhar para o fim, no sentido de como é que a gente gera despertamento para as pessoas que estão... Eu não estou falando para os mau caráter, né? Acho que o cara que é mau caráter, ele precisa de uma ação divina, assim. E, na verdade, precisa reconhecer que ele está errado, né? Ele precisa reconhecer, precisa se olhar no espelho. Mas como é que a gente começa um movimento de despertamento, assim? Porque eu vejo, assim, que... Outro dia eu tive uma conversa com o coronel da Polícia Militar aqui, o Pecli, Coronel Pecli. O cara, puxa, fiquei muito animado de saber que esse camarada tem essas iniciativas. Ele criou uma série de iniciativas numa relação da Polícia Militar com as escolas públicas para diminuir esse impacto, essa fake news de que o policial é o cara ruim e o bandido é o cara bom. Então você vê que as crianças estão nas comunidades só vendo o bandido. O bandido tá com roupa nova, carro novo, cordão de ouro, moto, celular novo. E eles não têm um relacionamento com a Polícia Militar. E aí ele botava o carro lá dentro, ligava a sirene, atraía, juntava as crianças para cá. E ele conseguia duas coisas. Uma relação justa e honesta do que era a verdade. Ele trazia a verdade para diante dos olhos das crianças. E as crianças viram que os caras fardados eram legais, assim, sabe? E que o outro apresentava uma ameaça. E, em segundo lugar, que existe uma pessoa por trás daquela farda ali. Legal. Uma coisa humanizada ali. Então, nesse combo aqui, os policiais tinham mais facilidade de identificar quem era uma ameaça para aquelas crianças. Um pedófilo, Sim, legal. sabe, um cara que era agressor, Inovador, né? ou se os pais agrediam as crianças dentro dos lares. Então, assim, esse cara gerou dentro do mundo dele um movimento de despertamento, pô. Porque os policiais que estão agora a cargo dessa ideia tomam outra consciência. As crianças tomam outra consciência, os professores tomam outra consciência e o redor daquelas escolas tomam outra consciência. E a minha pergunta para você é, como é que a gente começa dentro das nossas igrejas? Em primeiro lugar, a se comunicar, porque uma igreja parece que não fala com a outra, e criar uma mensagem, uma onda de despertamento para esse tempo difícil que a gente vai viver agora. A comunicação ela já está melhorando por causa da rede. Né? Hoje, nós citamos 2 pastores de ministérios bem diferentes, do meu e talvez do seu, que são referências internacionais. Né? Então, a rede está nos ajudando nesse sentido. Está quebrando as dificuldades que a gente tinha dessa comunicação. Mas a primeira pergunta é a coragem. Você ter a coragem de fazer o seu povo saber o que nem todo líder quer que ele saiba. Boa. Dentro desse universo da condução de pessoas, muito líder caminha com a arma da ignorância. Sustenta o povo na ignorância. Sim. E só o diabo tem vantagem onde existe ignorância. Só o diabo. Parece que o cara não quer que o povo seja livre, né? Tome as decisões próprias, quer manter ali na igreja. Exatamente. Por exemplo, um cuidado que eu tenho quando alguém chega na nossa igreja é abrir o estatuto para ela. Entendeu? E fala, isso aqui é um documento social. Regula a nossa convivência social. E aí a pessoa olha assim, poxa, mas isso é meu direito? Caramba, eu nunca vi isso. Aí de vez em quando alguém pergunta, por que os pastores não falam isso pra gente? Transparência até no nosso meio é raro, né? Entendeu? Falou de transparência. Eu oriento lá os nossos obreiros e a tesouraria. Leve sempre alguém que você nunca levou para contar a oferta com você. Entendeu? Pastor, mas é complicado. Porque dinheiro é um negócio, né? O assunto dinheiro é apocalíptico, né? Aí eu falo, por que complicado? Você está pensando em roubar? Pois Não, sangue de Jesus tem poder. Você não está pensando em roubar, qual é o problema dela testemunhar o que você está fazendo? E ela vai ver que não tem ninguém mal intencionado aqui. E hoje eles dizem isso. Poxa, pastor, foi a melhor ideia que o senhor teve. Porque quebra umas barreiras. Como vai levando sempre alguém diferente, né?
tem aquela turma que tem uma responsabilidade mais voltada para isso, mas de repente fala assim, Aquinhos, me ajuda aqui hoje, cara. O cara toma até um susto, né? O cara, o quê? Me ajuda aqui, a gente vai para contar a oferta lá, estamos precisando de um reforço. Eu? Cara. Interessante. Aí o cara vai lá e conta e vê que a coisa está sendo tratada com respeito, com seriedade, com transparência. Talvez ele demore 6 meses para ser chamado de novo ali, porque estão chamando outros. Mas aquela experiência saiu do... Ele é um cara que está seguro com relação a como a igreja está tratando Sim. as suas finanças, né? Então, eu acho que o grande desafio que os líderes têm é de terem coragem de confiar em Deus, confiar na palavra, nos princípios que ela prega, porque pastores não são donos das pessoas. Essa teologia da dominação, né? Algumas pessoas usam essa expressão na internet como a igreja que quer dominar todas as áreas da sociedade, o tal dos 7 montes, né? Mas eu falo de teologia da dominação no sentido de que os líderes se sentem donos das ovelhas. Nós temos que entender que o rebanho pertence a Cristo. Confiado a nós. Olha que puxado. A nós não, né? Aos pastores, né? Vocês. Mas você cuida de gente também, né? Mas... Então... E é muito importante isso de desenvolver também uma... Eu acho que é uma das nossas intenções aqui, de mostrar uma outra visão sobre as coisas, do Desperta, é que as pessoas acordem também para suas responsabilidades. Assim, a coisa que mais me incomoda é a pessoa que tem um relacionamento assim... unilateral, assim. É só alguém tem que fazer alguma coisa por mim, sabe? Sim. Ao invés de arregaçar as mangas e participar daquilo que a pessoa acha que Deus está fazendo. A gente começou uma iniciativa lá que... as pessoas querem isso, né? Não, isso tem que mudar, assim. Acho que é igual assim, tem muita gente produzindo muito mais gente produzindo nada, e a galera no meio fica pagando a conta. Pois é. Poucos ceifeiros. Olha, você tocou num assunto muito importante. E talvez ajude aí a proposta que você tem. Eu espero que ajude. Você disse assim, vocês, né, os pastores. Nós temos na Bíblia 5 ministérios, que é muito mal compreendido, e eu vou falar por mim, pela Assembleia de Deus principalmente. A Assembleia de Deus tem uma escadinha ministerial. Auxiliar trabalho, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Algumas Assembleias de Deus mais modernas ainda criou o bispo, o apóstolo, o cara corre ali e é como se fosse uma promoção, né? Tem um interstício, tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. É fechado com o exército. Mas não é isso que está na Bíblia. Na Bíblia, até Atos 6, só existia uma única função ministerial. O pastoreio. Era o pastoreio. Crescendo o número dos discípulos, os pastores começaram a se desviar da rotina deles, atendendo as pessoas com problemas da rotina da igreja. Nesse momento, o Espírito de Deus cria a diaconia. Então, se a gente trouxer para o nosso dia, uma igreja não precisa de diaconia enquanto ela é pequena. Sim. Ela vai começar a precisar de diaconia se ela ganhar corpo. Aí ela vai começar a precisar de uma estrutura de apoio para os pastores. Não tem mais cargo nenhum na Bíblia. É diácono e pastor, né? Agora, o nome pastor que nós temos aqui no Brasil é o bispo da Bíblia. É o líder de uma comunidade de fé. A gente chama esse cara de pastor. Por quê? Porque ele tem a missão de cuidar das pessoas. Por isso que a gente chama ele de pastor. Mas a confusão está lá em Efésios capítulo 4, verso 11, em que Deus levantou um para apóstolo, mestres, evangelistas, pastores e profetas. Tem lá. Ou seja, todo mundo pastor, mas... Eu disse na ordem trocada, mas são esses 5. Ali nós temos ministérios. Nós não temos função eclesiástica. E eu digo para as pessoas, se o nome pastor, evangelista e apóstolo que está ali fosse funções eclesiásticas, eu também teria que arrumar um espaço para consagrar alguém a profeta e a mestre. E tinha que colocar eles dentro de uma escala. Porque... Entendeu? Uma hierarquia. Sim. Então, isso é um erro muito grande. Então, qualquer pessoa, independente da função que ela exerça, dentro do corpo de Cristo, ela é capacitada, ela é dotada por Deus de um dom ministerial. Sim.
Entendeu? Você tem um cara chamado Felipe, que na igreja de Jerusalém, ele era o cara que servia a mesa, ele era o diácono. Mas qual era o dom ministerial que esse cara tem? O de evangelista. Esse é o dom que está sobre ele. Evangelista não é um cargo, não é uma função eclesiástica, é um dom ministerial. Sim. Ele vive isso. E o cara que cuida de vidas como você, que se preocupa como o irmãozinho está, se ele está se desenvolvendo na fé, se ele está aprendendo, que se propõe a ensinar, que dom se enxerga na vida dessa pessoa? O dom de pastorado. Sim. Ministerialmente falando, ele é um pastor. E não importa se alguém reconheceu isso ou não. Título não, ele está cuidando de vidas. E o negócio da igreja é gente, né? Não tem jeito. É cuidar de gente, é o desenvolvimento de gente, né? Tem uma que o meu discipulador Fábio Bill fala assim, você pode olhar que a cidade começava a partir da igreja. A igreja era o centro da cidade. Exatamente. E era muito maravilhoso, né? Ter uma perspectiva assim, né? de uma referência eclesiástica, digamos assim, né? Você e quem está te assistindo, dá uma palavra de despertamento para as pessoas que estão completamente distraídas nesse mundo, pelo amor de Deus. Meu Deus, eu tenho que olhar para lá, né? Olhando nos olhos de quem está te assistindo. É aí que estreita. Bom, gente, primeiro eu quero louvar a Deus, viu, Vitor? Agradecer a você, ao Aquino, pela oportunidade de estar aqui, de contar essa história. E eu vou aproveitar a história que eu contei para dizer a você que está nos assistindo que tem uma maneira maravilhosa de se viver, que é confiando em Deus. Eu aprendi a confiar em Deus e hoje, quando eu encontro amigos que na minha juventude ali tomaram uma decisão parecida com a minha, eu vejo que tanto para eles quanto para mim valeu a pena. E à medida que o fim se aproxima, você vai precisar cada vez mais dessa confiança. É fácil servir a Deus quando sua fé não está sob risco, mas quanto mais próximo do fim nós estivermos, mais difícil vai ser para você manter a sua fé, o seu caráter, a sua vida, o seu devocional. E o espaço para quem vive de qualquer maneira está acabando. Tem uma palavra em Apocalipse 21 que diz que Deus, o próprio Deus, através do seu anjo, vai bradar dizendo: quem é justo, pratique a justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Né? E quem é ímpio, pratique a impiedade ainda. O que Deus quer é que você se defina, que você escolha um lado, né? Porque os anjos não podem confundir você com o incrédulo. Então não há mais espaço. O mundo está se polarizando na política, na sociedade, dentro das famílias, e isso é um sinal de Deus, de que o tempo está terminando. Então, essa é a minha palavra, confie no Senhor, desperte para isso, porque esse é um tempo em que Deus vai mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e daquele que não serve. E é uma baita palavra de despertamento mesmo. Toma tua decisão. Essa é a minha palavra. Entre escolher pelo caminho da vida e da morte, toma, por favor, o caminho da vida, mas toma a tua decisão, né? Parece que é uma coisa nova, né? Mas está lá no Monte Ebal. Parece que foi escrito no jornal de ontem, cara. No jornal de ontem. Se a gente puder continuar esse bom trabalho do Desperta aí, colocando, né? Escolhendo, se você pudesse escolher uma outra pessoa relevante para estar no teu lugar no próximo episódio, quem você escolheria? Pois é, William Leonardo. William Leonardo. E eu pensei nele hoje porque estou impactado com esse avivamento lá de Kentucky. E é um cara que, aqui no Brasil, durante a pandemia aí, foi despertado num avivamento muito parecido com isso. Uau! Né? E o cara está revolucionando. Será que a gente consegue acessar esse cara? Ele mora no Rio? São João de Meriti. São João de Meriti. É aqui do meu vizinho. São João de Meriti. Vamos entrar em contato com o William. Aqui fica o nosso convite público para que você venha aqui para a gente trocar essa ideia, para a gente colocar o coração na mesa, trazer uma mensagem de despertamento para o povo. Meu pastor, obrigado demais. Você vai amar esse cara. Valeu a pena não só o nosso podcast de hoje, e aquele no escuro. Debaixo das luzes. Você não está sabendo, mas a gente marcou um
alguma semana atrás para gravar esse podcast. Quando a gente sentou à mesa, a luz acabou. Mas Foi. valeu demais. Eu gostei muito. Inclusive, eu quero te dar esse testemunho. Eu já comentei com algumas pessoas o quanto eu fui enriquecido naquele dia. É sério? Isso é uma benção. Poxa, obrigado. Aquino também contribuiu com o nosso enriquecimento. Olha, você que ficou até o final. O cara que tá por trás da câmera é crente ele também. É fera demais. Tá lá na produção. Você que ficou até o final, obrigado pela tua companhia. Eu espero de verdade que você tenha recebido uma palavra de despertamento, sabe? Que é o nosso objetivo aqui, para que você, sabe, não viva mais na mesmice, né, de todos os dias, mas, cara, tenha o teu coração ardendo responsavelmente, de maneira disciplinada para Deus, sabe? Eu não sei se a gente está chegando nos últimos dias do mundo, mas é possível que seja o seu último dia, os seus últimos dias. Espero que você seja abençoado no dia de hoje. Deixa teu comentário aqui para a gente saber que pergunta que a gente encaminha para ele poder responder pessoalmente, né, nos comentários. E se inscreve no canal, curte aí esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas. Deus abençoe. Até uma próxima.